Eu sou Mariano de Arcos e você está assistindo Guerrilha Cultural. Olá a todos. Hoje eu vou discutir uma problemática que é o conservadorismo anglo-saxão, a civilização ocidental e o Brasil. Esses são 3 tópicos distintos. E vou estruturar o meu argumento da seguinte forma. Primeiro eu vou falar de por que o brasileiro hoje é influenciado pelo conservadorismo anglo-saxão, fazer um pequeno histórico disso. Eu vou depois levar esse histórico para mostrar onde começa a se tornar uma situação problemática. E depois nós vamos tentar processar a informação através de problemáticas atuais, né? Para mostrar como isso está limitando o nosso pensamento sobre conservadorismo. Então, uma coisa que eu devo frisar aqui é que muito do que eu estou conversando aqui veio a partir de 2 debates distintos, em que eu tive que processar um pouquinho, meditar um pouquinho sobre essa informação. Um deles foi com a página Guerra Cultural, eu sou Guerrilha, ele é o Guerra Cultural, né? Em que ele defendia que o Brasil não fazia parte do Ocidente, mas que fazia parte do contexto da ibericidade, né? E do outro lado, um debate com a página do História Islâmica, em que não foi um argumento feito pelo próprio Vitor, mas é um argumento que eu estava processando, vocês perceberem meu tom no debate bastante moderado, porque eu estava ponderando, sob certo sentido, as nações ocidentais são superiores às nações muçulmanas. Contudo, eu devo pontuar que, sobre outros sentidos, há muitas coisas que são muito melhores no mundo muçulmano do que está sendo no Ocidente. E, no fundo, eu não cheguei a mencionar isso na hora, mas eu estava pensando na questão do aborto, né? Os países da América Latina e os países muçulmanos estão hoje, 2021, muito mais avançados em termos de direitos humanos sobre esse sentido do que grande parte das nações europeias e Estados Unidos que hoje toleram o aborto. Então, sobre esse sentido, nós somos muito melhores. Apesar de que, na vida de solteiro, ainda naturalmente os europeus e os americanos são melhores. Então, eu percebi que existia assim, um certo descompasso verdadeiro aí. Então vamos processar esse descompasso e por que nós temos que lidar com essa situação. Então aí eu pego esse primeiro ponto. Por que as ideias conservadoras anglo-saxãs entraram no Brasil? Mas tem que entender, acho que muitos daqui que... Eu não sei qual é a idade média das pessoas aqui, mas a gente sabe que dos anos 80, 90 e 2000, o monopólio do debate público brasileiro pertencia aos autores de esquerda e extrema esquerda. A gente sabe que o debate público ficou uma disputa entre PT e PSDB. Nós sabemos que as ideias de direita não circulavam aqui, até que teve um primeiro abalo. Esse abalo veio de uma figura que, em si mesma, não é um conservador anglo-saxão, em sentido estrito, que é o Olavo de Carvalho, mas que botou em circulação várias ideias que poderiam dar uma diversidade dentro do universo cultural brasileiro. Ou seja, ele botou em circulação autores como Mises, Scruton, Hazel Cook, Eric Voegelin e por aí vai. Então, ele teve que se ancorar para fazer essa mudança bastante em vários autores que estavam naquele ambiente que era americano. Por causa daquele ambiente americano que processou a ideia melhor do comunismo durante esse período. Enquanto os outros ambientes, às vezes, eram completamente tomados, né? Então, para quebrar o monopólio, Olavo voltou a circulação essas ideias, mesmo que, se a gente pegar a filosofia dele mesmo, você vai ver que é uma filosofia que é extremamente crítica dos Estados Unidos sobre certos sentidos, e não dá para fechar ele numa caixinha ideológica definida. Acho que eu poderia discutir isso até em outro ponto sobre Olavo de Carvalho, o que ele pensa. Mas a verdade é que essas ideias circularam de maneira autônoma, se desenvolveram de várias formas, então o pensamento brasileiro, fora daquele ambiente que o Olavo e os seus seguidores mais fiéis, acabou também se permeando com uma direita que se estruturou um pouco baseada nos militares, no que tinha do saudosismo do regime militar, outro tanto baseado no conservadorismo americano e no outro no liberal e no libertarianismo. Você pode ver que tem facções muito claras definidas em cada ponto aí.
mas que, de maneira geral, se englobam numa só coisa, que é a direita nacional. E qual é o problema do conservadorismo anglo-saxão que é importante trazer aqui? O conservador anglo-saxão, você pôde perceber que o pessoal aqui no Brasil processou essa ideia, mas essa ideia fez eles ficarem hostis às pessoas de seu redor, em certo sentido. Eles criaram um tipo de bolha, um tipo de cultura conservadora que diferenciava da realidade. Por exemplo, o cara estava lá no interior da Paraíba e vestido como Lorde Inglês, falando como Lorde Inglês, tomando chá das 5, falando de Roger Scruton por aí. E pareceu algo artificial, estava algo fora da realidade. Assim, sendo válido suas críticas, sendo válido sobre muito sentido suas críticas, eles pareciam, sei lá, como se fossem punks conservadores, entendeu? Ou seja, aquele grupo isolado numa bolha social. E essa bolha social, politicamente falando, englobou também uma ideia de um certo chauvinismo em prol da chamada civilização ocidental. Ou seja, o que é ocidental é bom e o que não é ocidental é ruim. Então as pessoas só querem olhar para dentro do que nossa cultura oferece de possibilidades e se recusa a olhar para outros lados, né? Quando a gente, na realidade concreta, percebe que o que nós queremos não é exatamente a civilização ocidental. Até porque na civilização ocidental, a gente não pode assumir a civilização ocidental somente a cristandade. Porque a cristandade já tem a civilização ocidental, na verdade, emerge das ruínas dessa tal chamada cristandade. Porque hoje em dia nós sabemos que existem elementos hostis à cristandade que são propriamente ocidentais, como o liberalismo, que fundou várias nações foi o liberalismo. As constituições ocidentais hoje são todas liberais. Então, na hora de ponderar, as pessoas estão considerando isso, mas não estão pensando assim, não, tem o cristianismo, mas você tem um elemento autônomo aí chamado liberalismo. E o liberalismo carrega em si aquela ideia de cientificismo, ou seja, autoridade religiosa, autoridade ética, muitas vezes é toda jogada sob a responsabilidade da ciência, do utilitarismo. E aí a gente pensa aquelas instituições democráticas no sentido americano e por aí vai. Olha, as instituições democráticas, o presidencialismo, são algo que funcionam muito bem nos Estados Unidos, porque eles coadunam bem com a mentalidade americana. Mas essas coisas simplesmente se mostraram hostis aqui no Brasil. Pensa assim, a partir do momento que o Brasil declarou, saiu da monarquia e foi para a república, na verdade essa incursão dessas ideias, na época liberais apenas, ainda não eram conservadoras, essa incursão de ideias liberais no Brasil não foi positiva. Você vê que de cara também naquela época existiu a problemática de se formar no Brasil uma figura estereotipada. A bandeira do Brasil se transformou no modelo da América Americana e aquilo foi absolutamente repudiado e o início da nossa república foi traumatizante, né? Enquanto nós tínhamos uma monarquia respeitada e pujante, a nossa república velha, na verdade, não apenas a velha, até a nova, é uma sucessão de corruptos, ditaduras, e a gente não consegue olhar para o sistema e dizer que isso parece brasileiro. Então, a incapacidade do brasileiro de ver além essas problemáticas dentro da civilização ocidental o cega. E eu vou até mais além, porque até mesmo quando você debate publicamente, você percebe que nessa civilização dita ocidental não necessariamente reflete as melhores práticas políticas que nós temos acesso hoje. Aristóteles falava, por exemplo, que nós devemos, para estudar política, estudar diversos tipos de constituição ao redor do mundo, disponíveis, né, o máximo possível. E quando você olha o conservador hoje, ele quer se limitar assim. E eu vou analisar dentro do Ocidente. Mas as nações ocidentais não necessariamente hoje são as mais próximas e que têm as melhores dinâmicas. Como eu falei, sobre certos sentidos, as nações muçulmanas estão melhores do que muitas nações ocidentais porque recusa barbaridade como aborto, ainda tem noções de modéstia, pudor, não deixou se alastrar a revolução sexual, a pornografia ultra difundida, né? Ou ao menos se possa de uma forma combater esse influxo negativo, né? Como também você vê nações asiáticas que têm uma prosperidade econômica muito maior e uma pujança até mesmo cultural maior.
Quando você compara, por exemplo, hoje, a prosperidade de Japão e Coreia do Sul comparada a muitos países europeus, eles estão dando 1000 a 0, né? Em termos de organização, em termos de prosperidade, em termos de instituições, estão bem melhores. E até mesmo em termos culturais. Veja, por exemplo, eu sei que isso é cultura pop, mas é cultura do mesmo jeito, é o que se consome. Vocês já perceberam como os desenhos americanos, tipo os desenhos animados que eles apresentam, são idiotas comparados, sei lá, aos animes que os japoneses oferecem? É sério, compare as temáticas. Você pode perceber que os Estados Unidos, nesse sentido, o ocidental nesse sentido, é bem pior. Enquanto o oriental tem várias possibilidades distintas, claro, suas idiotices, suas idiosincrasias, mas também com coisas maravilhosas. Compare um Psycho Pass com qualquer desenho animado americano. Dá pra ver que existe uma certa superioridade, uma tentativa de superioridade intelectual que circula naturalmente, como circulava de outras formas os contos e por aí vai. Então, você tem outros tipos de influxos que devem ser estudados. E até mesmo em termos de intercâmbio cultural, a gente tem que lembrar que o Brasil, ao contrário de Estados Unidos e da Europa, desde o seu princípio, recebe elementos exógenos à chamada civilização ocidental. Por quê? Porque se nos Estados Unidos, assim, em 1920, Estados Unidos tinha apenas 10% de não brancos, assim. Enquanto no Brasil, o brasileiro é composto desde sempre por metade negro e pardo e metade branco. Sempre foi assim, existiu sempre um influxo de tipos e destinos diferentes de culturas. Então você tem a presença indígena, você tem a mistura ali da presença dos povos africanos, claro, em adição aos europeus. Então você tem um formato bem próprio do brasileiro. O que também me faz pensar que o Brasil, discordando ali daquela página, que vocês podem achar que eu estou concordando com a página Guerra Cultural, que eu não concordo, porque o brasileiro também se distingue bastante da maneira do hispânico e do espanhol e do português. Por que ele se distingue? Primeiro que o Brasil, como país independente, naturalmente começa se afastando de Portugal, ou seja, rejeitou o domínio português. Os brasileiros tinham um surto patriótico e um surto bairrista contra os portugueses, ou seja, já é um indício muito claro, desde o nosso princípio, de que o Brasil criou uma coisa autônoma aqui, que não se limita ao modelito hispânico, né? E até mesmo se você, sei lá, passar por Portugal, você vai perceber que a maneira como o português lida com as coisas, a maneira como o português age, é bastante distinta do brasileiro. Eu acho que eu morei ali um tempo em Portugal, gosto muito de Portugal, apaixonado por Portugal, mas a gente tem que perceber que o português e o brasileiro são duas figuras bastante distintas, em termos de seu temperamento, em termos de sua conduta. Parece que dá para sentir no brasileiro essa característica autônoma quando você se relaciona com ele. Então por isso que eu pondero o conservadorismo dentro da perspectiva brasileira. A gente tem que lembrar que quando os autores americanos e ingleses falam de conservadorismo, os melhores autores, eles dizem que o conservadorismo não é uma ideologia, é um tipo de mentalidade que está resistindo a uma revolução em prol dos valores locais. Então a gente tem que pensar no nosso conservadorismo dentro da maneira brasileira, dentro dos nossos padrões, dentro da nossa realidade, dentro dos nossos melhores valores à nossa disposição e sem chauvinismo ocidental. Nós não precisamos ser provincianos, não precisamos ser bairristas. Nós podemos pegar empréstimos de tudo que é lado. Essa é uma posição privilegiada do Brasil. Nós não precisamos defender nosso padrão a partir da civilização ocidental. Nós podemos escolher nossos melhores padrões a partir de uma miríade gigantesca de fatores. Então, era isso que eu queria dizer. Nossa, esse vídeo se estendeu um pouquinho mais do que eu gostaria. Espero que vocês tenham gostado, quem acompanha até o final. Se gostaram, comentem, compartilhem, curta e por aí vai. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.